Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cantar o hino 322. São as santas escrituras que nos fala do e ouvindo nas alturas as milhares de luz a vida eterna e amor que humilhou a mentira vida. Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido este canto de amor que converte o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, numa lancha transpassada foi o lado do Senhor. Suas mãos, seus pés pregaram, com os cravos sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido esse canto de amor que converte um perdido e alegra o pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, a salvação está fluindo deste canto de amor. Do juiz foi liberto da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido esse canto de amor que converte o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Amém. Você quer que eu leia aqui o versículo na Bíblia? No livro de João, capítulo 3, verso 17 a 21. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito, o Filho de Deus. A condenação é essa, é que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mal. Quem faz o bem, aliás, quem faz o mal, aborrece o bem, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Muito obrigado. Eu cantando hino, não tem.
Aleluia, Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém? Hino de número 198. 198. Peço que a amada igreja me ajude. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vêm. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém. Maravilha, glória a Deus, Pai do Senhor Jesus, amém. 244. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo,
com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu. Me ajuda no refrão, no refrão. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, ao meu Senhor, aleluia, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação. E não tem temor quem confia em Deus, mas real proteção. Ao meu Senhor, ao meu Senhor, aleluia, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Ao meu Senhor, ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e
te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Por quê? Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Nessa noite, eu passo aqui para o presbítero trazer a palavra oficial dessa noite. Amém, meu amado? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. É a palavra do nosso Deus. Te convido a abrir sua Bíblia no Salmo 1. Salmo 1. Salmos de número 1. Vamos fazer aquela leitura participativa. Ler um versículo e a Madre Igreja lê o seguinte. Amém? Amém. Salmos 1, Salmo de número 1. Os que encontraram digam: eu achei. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, e nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. E ele será como a árvore plantada junto a rios de água, que geram seu fruto em sua estação, sua folha também não murchará, e tudo que ele faça prosperará. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos. Todos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quantos precisam de oração? Eu e a minha casa. Pai, nós queremos, meu Deus, nesse momento te orar, te dando graça por esta palavra tão maravilhosa, meu Deus. A verdade, toda a tua palavra, ela é maravilhosa, meu Deus, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 17, que toda escritura, ela é divinamente inspirada por Deus, pronta para o ensino, para a correção, pronta, meu Deus, para redaguir. E assim, meu Pai, nós queremos te louvar, te exaltar, te bendizer esta noite, na beleza da tua santidade, por esta palavra. Pedro disse naquele momento: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Assim esta noite, Pai, continua nos alimentando da tua palavra. Nós te louvamos e te damos graça pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Nós passamos para a segunda parte, que é a parte que, na verdade, agora os departamentos vão louvar, e eu passo para a regente, a diaconisa Elisamar, nessa noite.
Faz irmão com a paz do Senhor. É tão pequenininho, mas claro dentro dele, um Deus grandão, meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele, um Deus grandão. O Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele, um Deus grandão, meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele, um Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele, um Deus grandão, meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele, um Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixou sozinho, não, e com seu carinho está-me guardado, pois Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas escolheu morar dentro do meu, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, pois sabe dentro dele, um Deus grandão, meu coração. É tão pequenininho, pois sabe dentro dele, o Deus grandão. Amém. Mocidade louvando o Senhor. Conjunto de Mocidade de Deus de Cristo Salvador, Igreja com a Paz do Senhor. Tão lindo é cada momento
ir contigo mais profundo. Segura-me, e a mão eu sei nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura-me, a mão eu sei nunca vai soltar. Me leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Me leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Amém. Amém. Senhora, estou falando do Senhor. Glória.
Glória a Deus. Conjunto Senhora, cântico de ano, só da Madre Igreja com a paz, Senhor. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo aprendi a subir, descendo doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia, eu aprendi a ganhar, perdendo aprendi a subir, descendo doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos para a parte das oportunidades. O tempo passa muito rápido, já estamos chegando quase já 8 horas.
E eu pergunto à irmã Uberlândia, você está na portaria hoje, irmã? Na recepção, tem alguém hoje para apresentar? Não? Nessa noite eu gostaria de convidar a nossa irmã, a irmã Mariana, nessa noite, está com a oportunidade. Em nome de Jesus, amém, minha amada? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque ele escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que
Amém. Nessa noite também está com a oportunidade o Diácono Júnior para fazer aquilo que Deus ao meu amado. Glória a Deus. Eu também desejo saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes, dá uma glória bem bonita para Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como Deus é bom, né, meus irmãos? Nos deu mais uma oportunidade de nós estarmos unidos, reunidos, para louvar e exaltar o seu poderoso e grande nome. É motivo de muita alegria, de gozo, de felicidade, irmãos, porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas Deus, com a sua graça, a sua misericórdia, mesmo nós sem merecermos, nós estamos aqui nessa noite. Louvado seja Deus, não porque somos maiores e nem melhores do que ninguém, não. É a graça que nos alcançou. Aleluia. Nós não merecemos. A Bíblia vai dizer, irmãos, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus, o Senhor Deus, através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde Ele se entregou, se esvaziou da sua glória, Ele decidiu morrer por nós, tomando sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, a nossa culpa, aquilo que nos afastava de Deus. Ele levou sobre si, se fez maldito por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui na presença dEle. Louvado seja Deus. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e hoje nós temos a liberdade de entrar com confiança na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia. Por isso nós estamos alegres, irmão, porque quem está aqui, irmão, não é o presidente Lula, quem está aqui não é o líder político James Bell, o prefeito Betão, o presidente da Câmara. Quem está aqui, irmãos, é aquele que é digno de toda honra e de toda glória, de todo reinado, de toda justiça, de todo juízo, de todo cântico, todo fôlego que carrega dentro do teu peito. Só Ele é digno. Ele está aqui nesse lugar, irmão. Quem crê que Ele está aqui nesse lugar? Quem crê, dá um glória bem bonito para Jesus, porque Ele está aqui. Ele quer sentir o teu glória, Ele quer receber o teu aleluia, Ele quer receber de ti o teu melhor. Não saia da sua casa, irmãos, somente para passar 2 horas aqui sentado. Não. Se for para passar, irmão, passe na calçada da sua casa, no sofá. É mais confortável, irmão. É mais frio, é mais fresco. Mas nós estamos aqui, irmão, para oferecer o nosso culto ao Senhor, aquele que nos resgatou da morte e nos trouxe para a vida, irmãos. Ele está aqui. Jesus está nesse lugar. Louvado seja Deus. Foi cantado aqui, Ele nos levou para um lugar que nós não merecíamos e nos deu uma intimidade com Ele, irmão, que só entre eu e Ele nós entendemos, só Ele e nós, cada um de nós, eu, você e Ele, entendemos qual foi esse lugar, de onde Ele nos tirou. E olha o lugar que você está aqui hoje, irmão. Não é por causa do seu perfume, não é por causa do cabelinho na régua, não é por causa do vestido, a calça bem vestida em você, que você é merecedor de estar aqui, não. É Jesus. É Jesus, irmão. A glória é dEle, a honra é dEle, o louvor é para Ele, tudo é para Ele, porque dEle, por Ele são todas as coisas. Então glorifique o nome do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, Efésios 6:10 vai dizer assim, ó: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, este texto sagrado, a qual Paulo ele escreve para a igreja que estava em Éfeso,
ele vai chamar a atenção dos irmãos primitivos e também da igreja atual que somos nós. Ele nos alerta a nos revestirmos da armadura do Senhor e nos fortalecer no Senhor, nos fortalecer na força que vem do poder de Deus. Nós sozinhos, irmão Semi, nós não conseguimos nada. Diz o ditado que todo crente gosta de usar: nada temos, nada somos e nada podemos fazer sem o Senhor Jesus na nossa vida. E é exatamente isso, irmão. Isso não é errado, isso é verídico, é certo. Nós somos totalmente dependentes do nosso Deus em tudo, para respirar, andar, comer, falar, deitar, levantar, viajar, em todas as ações que nós vamos fazer. Nós precisamos e necessitamos da boa mão do Senhor para nos conduzir. E nós vivemos, irmãos, em dias maus, onde o próprio Jesus vai dizer que a nossa luta, ela não é contra carne e nem sangue, mas sim contra os principados e potestades do mal nas regiões celestiais. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que para nós vencermos o inimigo de nossa alma, Pedro ele vai dizer, se não me falha a minha memória, que o inimigo ele anda ao nosso redor como leão, buscando a quem possa tragar, buscando brecha. E se nós formos meditar nesse texto, Paulo vai citar algumas ferramentas que fazem parte da armadura, que é o capacete, o escudo, a espada, os calçados da fé. Todas essas ferramentas, irmãos, eu vou tirar aqui o microfone, mas todas, quem me ouve, diga amém. Essas ferramentas, irmãos, elas se conectam uma com a outra, assim como os nossos membros, a mão esquerda e a mão direita, elas se conectam uma com a outra e não deixa nenhum tipo de brecha entre as mãos. Assim é ao crente que se reveste de toda a armadura de Deus. Todas essas armaduras, elas são conectadas uma à outra. O crente, ele não pode somente se revestir somente do capacete da salvação. O crente em Cristo, ele não pode se revestir somente do escudo da fé. O crente, ele não pode se revestir somente da espada do Espírito. O crente não pode se revestir somente dos calçados da preparação do Evangelho. Ele tem que se revestir de toda a armadura de Deus, para que não haja nenhuma brecha, para que o inimigo não possa encontrar e adentrar na nossa vida. Você já reparou, irmãos, que nos dias de hoje, irmãos, o crente, ele virou presa fácil para o inimigo de nossa alma. Irmão Júnior, você está generalizando. Não estou. A qualquer coisinha que o inimigo ele lança, como uma isca é lançada por um pescador e o peixe é atraído por ela e logo ele é viscado, assim é o crente hoje. O inimigo ele lança algo gostoso e nós, por não estarmos revestidos dessa armadura, acabamos que entramos na onda e somos fiscados. É uma tristeza para nós, irmãos, porque o Senhor Jesus diz assim, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E quem é que lança a tentação? É o inimigo. Se nós não estivermos, irmãos, em vigilância, orando, nós vamos acabar virando uma presa fácil. Irmão, mas não tem nada a ver, irmão. Esse negócio de tem nada a ver, irmãos, é que muita gente vai deixar de entrar no céu. E o desejo do nosso coração, do meu e de toda a igreja, o meu, o seu, o que está desviado, o que não conhece a Jesus, é entrar no céu. Estou mentindo? Não estou. Todo mundo quer entrar no céu, irmão.
Mas é o Senhor Jesus que disse que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Se nós não nos esforçarmos, irmãos, nos revestirmos das armaduras do Senhor Jesus, nesse tempo presente, irmão, nós vamos acabar fraquejando. Por que nós devemos nos revestir das armaduras de Deus, irmãos? Porque quando nós nos revestimos da armadura de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele intercede por nós. Ele está conosco. A Bíblia vai dizer, irmãos, em 1 João capítulo 4, verso 4, se não me falha a minha memória, que maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. E Ele só está conosco quando nós nos revestimos. O profeta, irmãos, Eliseu, quando ele estava cercado pelo inimigo, se não me falha a minha memória, de Senaqueribe, o Ezequias ou é o profeta, eu não lembro bem, mas ele pronunciou em alta voz dizendo: olha, não vos preocupeis, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. É tempo, irmão, de nós nos revestirmos. Como, irmão Júnior? Orando, se preparando com os calçados da preparação do Evangelho, se revestindo do capacete da salvação e se preparando com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Só assim o inimigo não vai encontrar brecha para conosco, irmão. Que Deus em Cristo vos abençoe. É uma palavra de edificação, é uma palavra de vigilância, serve para mim e também para você. Se você recebe essa palavra, irmão, dê um glória a Deus e aplauda o nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir também nessa noite a nossa irmã, a irmã Ivani, fazendo aquilo que Deus tocar no seu coração. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estamos alegres, né? Porque estamos na casa de Deus. E eu ultimamente tenho falhado muito aos cultos dia de quarta-feira. Mas confesso aos irmãos, né, que eu sinto a cobrança do Espírito Santo para mim estar aqui adorando ao Senhor. Porque se nós aceitamos, né, o nosso Deus, se Ele nos escolheu, porque Ele tem algo grande com cada um de nós. Aleluia, Deus. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E mesmo que Ele não tivesse feito nada, eu também seria grata a Deus, né? Porque somos nós que precisamos dEle. Somos nós que necessitamos dEle todo dia e toda hora. Aleluia. Glória a Deus. E eu queria ler aqui um salmo, o Salmo 100. Depois eu vou dar um testemunho para a igreja. Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Aleluia, né? Que salmo maravilhoso. Todos os salmos são maravilhosos. Toda a palavra de Deus é maravilhosa. Mas esse salmo, ele é um salmo de ação de graça, em que a gente deve entrar na casa do Senhor com alegria, com canto, agradecendo a Ele todo momento e toda hora. Mesmo que as coisas não estejam muito boas para nós, mas o nosso coração deve ser de gratidão. Nós devemos ser gratos a Deus todo o tempo. Aleluia, Deus. E eu queria testemunhar aos irmãos, no dia do culto, no dia 13 de dezembro, que eu nunca vou esquecer essa data.
No dia 13 de dezembro, naquele culto que teve ali, né? E eu fazia uso de uma medicação há 28 anos. Eu tenho 48 anos e eu tomo essa medicação desde os 20 anos de idade. E ano após ano eu fazendo exame, mais exame, e o médico continue com o remédio. Continue tomando. E toda vez que eu ia tomar um antibiótico, eu tinha que dropar a medicação. Eu tinha que tomar um de manhã e um à noite. Mas, irmã, que medicação é essa? É os tais prazóis. Omeprazol, pantoprazol, Dexilanx. Todas essas medicações eu conheço de cor e salteado. E eu era dependente deles. E naquele dia eu sabia, né, que quem ia pregar era o pastor Israel. E eu já tinha ouvido falar que Deus tinha usado ele como instrumento para curar pessoas aqui na terra. E eu tomei posse. Naquele dia, dia 13, eu não tomei a medicação. E eu disse, hoje, no final do culto, o pastor vai chamar quem estiver enfermo e eu sou a primeira a me levantar. E assim foi feito. No final do culto, ele perguntou quem estava enfermo, queria receber a oração de cura. Eu fui a primeira que me levantei. Fui lá para frente. E ele ficou orando ali numas pessoas, orava num, orava no outro. E eu de olho fechado, mas de vez em quando eu abria assim um olho. E eu, meu Deus, será que ele não vem orar em mim, não? Eu pensando, né? Até que ele deu uma voltinha assim e botou a mão na minha cabeça. Quando ele botou a mão na minha cabeça, eu botei a mão no meu estômago. E eu tomei posse da minha cura. Gente, foi tão assim maravilhoso que quando terminou a oração, eu disse até para a irmã Elisamar, eu queria tanto que Deus pelo menos diminuísse os remédios que eu tomo, eu já ficaria grata. Não foi, irmã Elisamar? E pronto, gente, desde aquele dia, eu não sei mais o que é acidez estomacal, não sei mais o que é azia. Eu já tomei antibiótico, já tomei as outras medicações que eu tomo. Não precisei mais tomar nenhum prazol. Nenhum. Para a honra e a glória de Deus. E quando eu ia comer pão, eu olhava para o Sérgio e dizia assim, Sérgio, eu estou comendo pão, estou comendo pizza, estou comendo tudo, refrigerante e não estou sentindo nada. Deus me curou. Eu dizia para ele assim, porque a minha vontade, meus irmãos, era de sair gritando, dizendo que Deus me curou, Deus fez um milagre na minha vida. Porque às vezes a gente está tão assim com a nossa fé e acha que o nosso Deus mudou. Mas ele não mudou, não, ele continua o mesmo. Ele ainda transforma, ele ainda cura, ele salva, ele liberta. Todas essas coisas ele faz. Basta que nós tenhamos fé e acreditemos no seu poder. Porque ele é poderoso para fazer tudo aquilo que nós nem imaginamos. Nós pedimos uma coisa e ele dá outra além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, amém. Nós já vamos para a melhor parte, a parte da palavra, que o tempo se alonga. E nessa noite eu convido aqui o diácono Júnior para tirar as ofertas e o presbítero Sérgio para estar orando pelos ofertantes dizimistas, e o Eltinho nessa noite vai louvar. Amém, meu amado? Olha, Jesus, mais uma vez a paz do Senhor, irmãos, amém? E a mãe esqueceu de falar, né? Enquanto a gente contar um testemunho, fica emocionada, não tem tanto costume, né? E o pastor Israel, quando tocou nela, ainda disse assim, há muito tempo que tu espera uma cura, hoje tu vai receber. Ele ainda disse com essas palavras, né? Quando é de Deus, Deus faz assim, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem mudou foi nós, mas Deus, ele é imutável. Pai, nós te damos graça, meu Deus,
pelos teus feitos, benefício, por tudo aquilo que já foi cantado, testemunhado, pregado, meu Deus. O Senhor está nesse lugar, meu Deus. Como Jacó, ele disse: certamente Deus está aqui. Assim, meu Deus, nós oramos, te damos graça para o dizimista ofertante da tua casa, que essa noite irão dizimar e ofertar com alegria no seu coração. Assim nós pedimos a tua bênção, a bênção do Deus de Abraão, que diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós oramos e te damos graça em nome de Jesus. Amém. Vai gastar o essa aí, né? Eu seguro antes, se quiser. Ah, não? Eu boto aqui. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Todo me tremendo, faz parte, né? Bom tempo, tá com tempo que eu não louvo, cuidando da veinha. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus, né? O sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar a tua mão me traz a toda pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia, Jesus. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão e minha canção e o meu louvor. Aleluia, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a dona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão e minha canção e o meu louvor.
tua mão e me traz a tona pra respirar e me faz andar. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Vamos nessa noite para a melhor parte, que é a parte da palavra. Nessa noite eu convido o Diácono Júnior para estar orando pelo eleitor nessa noite, auxiliar José Roberto. Glória a Deus. Fique de pé, meu irmão. Vamos orar. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar juntamente conosco. Se você pode, levante-se. Vamos descansar a cadeira. Vamos louvar. Orar pela vida do irmão. Maravilhoso e eterno Deus, Senhor da glória, nós queremos, meu Deus, primeiramente agradecer pelo aquilo que o Senhor já fez neste lugar, meu Deus, pelos louvores, as palavras, saudação, testemunho, Senhor. Mas queremos uma vez mais, meu Deus, te apresentar a vida, meu Deus, do irmão Zé Roberto, nesta noite, que irá, meu Deus, trazer, meu Deus, a tua palavra, Senhor, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Usa o teu servo, meu Deus, coloca a tua palavra na boca do teu servo, meu Deus, repreenda todo roubador de mensagem, ó Pai, dá, Senhor Deus, da tua graça, usa teu filho, Senhor, não da maneira que queremos, mas da maneira que o Senhor quer, meu Senhor da glória. Assim, toma, meu Deus, o teu filho em tuas mãos, abençoa, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2. Estamos mais do que satisfeitos por tudo que Deus já fez aqui nesta noite. Todas as palavras que foram aqui ditas da parte do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus nos louvores e os testemunhos que muito contribuem, aleluia, para a edificação da nossa fé. Poderíamos já ir para nossos lares mais do que satisfeitos e dizer verdadeiramente, nós ouvimos a voz de Deus ali naquele lugar, aleluia. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu te digo, e o Senhor te dê entendimento de tudo. Amém. Só até aí, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos,
Nós vivemos dias de tensão global. De uns anos para cá, nós temos a percepção que a tensão no mundo ela se amplifica a cada ano. São muitas guerras, são muitos rumores de guerra, e entendemos que isso não é para assustar o crente. Entendemos que isso é cumprimento das profecias de Jesus para os nossos dias. Do jeito que o mundo está hoje, com a tecnologia tão avançada, as guerras não são mais como eram antigamente. Hoje em dia, o poderio das nações, dos exércitos é medido pela quantidade de bombas nucleares que eles têm, pela quantidade de armamento de longo alcance. Eles conseguem disparar foguetes e atingir o alvo a milhares de quilômetros de distância. Drones não tripulados carregando bombas, armas de fogo para destruir. E nem sempre foi assim. Houve um tempo em que as guerras elas eram medidas pela capacidade numerosa de soldados de cada nação. A nação que tivesse mais soldados se saía vencedora. Mas nas batalhas que o povo de Deus batalha, não é a tecnologia, o armamento sofisticado que vence a batalha. Não é o número de soldados que há de um lado ou de outro que determina a vitória. Se fosse assim, Gideão não teria ido para a guerra com 300, aleluia. Mas as batalhas do povo de Deus, aleluia, a vitória é garantida conforme a proximidade do soldado, aleluia, com o seu Senhor. Se estamos próximos do Senhor, se somos servos obedientes, aleluia, o Senhor batalha juntamente conosco. E é importante dizer que, independente das batalhas que esse mundo tem nos mostrado, nação contra nação, reino contra reino, cada um de nós vivemos a nossa batalha silenciosa. Cada um de nós aguardamos ansiosamente pela nossa vitória, para fazer que nem a irmã Ivani vinha aqui contar e dizer que durante 28 anos ela esperou a vitória, aleluia. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a Timóteo, e Paulo se encontra numa situação delicadíssima. No capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele sabe que ele já fez praticamente tudo o que ele poderia fazer na sua chamada. E ele continua escrevendo a Timóteo no verso 7, dizendo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a minha fé. E não só isso, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Ele está preso, aleluia. Ele está passando por mais um grande momento de aflição e batalha interna. Mas ele, nesse momento que escreve a Timóteo, ele vai fazer uma analogia muito importante para a vida de Timóteo.
de como ele lidar com as situações difíceis que virão, porque Timóteo é jovem. Timóteo está começando a carreira. Ele, Paulo, afirma que está terminando, aleluia. Mas ele está passando, aleluia, o conhecimento, a espada que ele combateu para Timóteo, aleluia. E ele tem um carinho tão grande por este jovem que ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E se tem alguém que sabe o que é buscar força na graça que há no nome do Senhor Jesus Cristo, este alguém é Paulo. Não tem como eu dizer, aleluia, as diversas situações em que ele se encontrou e que no nome de Jesus ele encontrou força, aleluia. Foram muitas situações, aleluia, foram açoites, foram prisões, mas em tudo ele estava buscando a força no nome, na graça de Jesus, aleluia. E ele sabe que em determinado momento da vida de Timóteo, ele também vai olhar para a vida dele e vai dizer: será que foi para isso que eu fui chamado? Para sofrer, aleluia, para passar por prisões, por opressões, agressões. E Paulo está confirmando, é isso mesmo, aleluia. Mas fortifica-te, aleluia, na graça que há no nome de Jesus Cristo. Porque Paulo fazia isso, aleluia. Qualquer um, aleluia, que passasse pelo mínimo de sofrimento que Paulo passou por causa do Evangelho, teria largado a fé se não buscasse a força na graça de Jesus. E por que você acha, aleluia, que tantas pessoas que já passaram por aqui, aceitaram a Jesus, não conseguiram permanecer na fé, aleluia? Porque provavelmente não entenderam o que é o Evangelho. Porque provavelmente pensaram, aleluia, que Jesus ia carregar eles nos braços a todo instante, aleluia. E eu digo isso como quem já pensou assim também, aleluia. Mas o Evangelho, aleluia, não é sobre o homem, ele é sobre Jesus, aleluia. E para levar o nome de Jesus adiante, nós temos que passar por situações incômodas. No verso 3, aleluia, quando ele está aconselhando, ele diz assim: olha, sofre pois comigo, aleluia. As aflições como um bom soldado de Jesus Cristo, aleluia. Ele está dizendo: aqui eu já estou, aleluia, acostumado com este ambiente, aleluia. Então vem para cá sofrer comigo, aleluia, as aflições deste Evangelho, do que é servir ao Senhor, aleluia. E ele vai usar a analogia do soldado, aleluia. Essa analogia ela é perfeita. Ela é perfeita porque o soldado ele não escolhe a guerra que ele vai guerrear, aleluia. Ele sabe que ele é chamado para uma batalha, aleluia. Muitos aceitam Jesus, aleluia, não estão sabendo o que esperam na caminhada. Muitos acham, aleluia, que caminhar com Jesus é uma vida de maravilhas, aleluia, de conta bancária sempre cheia, aleluia, de saúde plena, de vigor perfeito, aleluia. Não é assim, aleluia. Nós ainda somos carnes, aleluia. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, aleluia, nós vamos adoecer, nós vamos ter dores, nós vamos passar por lutas, batalhas, perseguições, aleluia. Mas em tudo nós temos que buscar a força na graça que há no nome de Jesus.
A analogia do soldado, ela é perfeita, aleluia, porque o soldado, ele é disciplinado. O soldado não chega numa guerra, num campo de batalha, sem saber como pegar numa arma, aleluia. Ele chega treinado. Ele sabe como se camuflar para desviar a atenção do inimigo. Ele sabe como atirar para dar o tiro certeiro, aleluia. Ele sabe obedecer às ordens do seu senhor, do seu general, aleluia. E no caso de Timóteo, no meu e no seu, nosso general é Cristo, aleluia. O Filho do Deus vivo que nunca perdeu uma só batalha, aleluia. E estar disciplinado na palavra do Senhor, aleluia, é garantia, aleluia, de que o Senhor também está batalhando por nós, aleluia. Ninguém vai para a guerra, nenhum soldado chega na guerra para contrariar as ordens do seu Senhor, aleluia. Assim é o que Paulo está dizendo a Timóteo, aleluia. Sofre comigo as aflições, mas sofre como um bom soldado, aleluia. Obediente, disciplinado, corajoso, aleluia. Em outro texto ele vai dizer: Deus não te deu, aleluia, espírito de temor, aleluia, mas de ousadia. Não abaixa a cabeça, aleluia, para as oposições que vão surgir na tua caminhada, mas busca força na graça do Senhor Jesus, aleluia. O que acontece às vezes na nossa vida, aleluia, é que nós trocamos a rotina, a disciplina cristã, aleluia, pelas coisas deste mundo, e pouco a pouco nós vamos perdendo a habilidade de ser um bom soldado nesta batalha espiritual. Quando a gente aceita Jesus, a gente quer estar orando a todo instante, aleluia, porque é maravilhoso demais. A gente não quer faltar um culto, aleluia. A gente lê a palavra com mais frequência, mas eu não sei o que acontece, aleluia, com o passar dos anos. Às vezes as pessoas vão deixando, aleluia, que esse relacionamento com Deus vai ficando mais distante. Mas se nós mantermos a nossa disciplina, aleluia, assim como o bom soldado, aleluia, vai para o campo de batalha para obedecer às ordens do seu Senhor, aleluia. Não há general nesta terra, aleluia, que possa garantir a vitória do seu soldado. Mas o general que nós servimos não é desta terra, aleluia. Ele já garantiu a vitória para nós quando ele subiu na cruz do Calvário, aleluia, e nos perdoou os nossos pecados. O convite, a primeira impressão é assustador, aleluia. Ele vai dizer: sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo, porque ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, aleluia. Se tem uma geração, aleluia, que é fácil de se embaraçar com as coisas desta vida, é a nossa, aleluia. Se nos dias de Timóteo, Paulo já estava preocupado com isso, aleluia, dizendo para ele: meu filho, mantenha um foco no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Não se embaraça com as coisas desta vida, aleluia, porque quem milita, aleluia, não se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O que Jesus disse foi que não se pode agradar a dois senhores, porque agradará a um e desagradará a outro, aleluia. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, ele está confirmando, aleluia. Se você se embaraçar com as coisas desta vida, aleluia, você não tem como agradar aquele que o alistou para a guerra, aleluia. Se você entra no campo de batalha, mas sente falta do seu sofá macio, aleluia, da sua comida quentinha, aleluia, da sua roupa quentinha, aleluia,
São situações que o soldado enfrenta, aleluia. Ele não vai para a guerra para ter uma boa noite de sono, aleluia. Ele não vai para a guerra para ter uma comida boa, aleluia. Ele vai para a guerra cumprir com as ordens do seu Senhor, aleluia. E às vezes as coisas desta vida querem nos roubar da presença de Deus, querem nos tirar de servir a vontade perfeita e agradável de Deus para conosco. Isso é tão perigoso, aleluia. Porque houve um tempo em que, eu falo de mim especificamente, já andei pelas minhas próprias vontades, aleluia. E se estou aqui, é porque por onde eu andei pela minha própria vontade, aleluia, não me fez bem. E eu creio que alguns de vocês também têm esse mesmo pensamento, aleluia. E é por isso que, conhecendo a palavra de Deus, nós não podemos tornar assim embaraçar novamente com as coisas desta vida. E esquecer daquele que nos chamou, daquele que nos buscou no lamaçal do pecado, aleluia. E nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Toda vez que a fé estiver querendo fraquejar, aleluia, lembra de onde o Senhor te tirou, aleluia. Lembra de tudo que Ele já fez, aleluia. E principalmente pensa se você era merecedor, aleluia. Nós não éramos merecedores, aleluia. Mas o Senhor já fez, aleluia. No verso de número 5 ele vai dizer: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, aleluia, é que alguns estão, aleluia, dentro da igreja, mas não estão entendendo o que está acontecendo dentro da igreja. Eles vão para casa e dizem assim: o culto hoje foi normal. Não conseguem mais sentir a presença de Deus porque não estão militando a fé legitimamente. Estão vindo à igreja, aleluia, pela obrigação de comparecer à igreja, e não tem mais a percepção de Deus que está aqui neste lugar. Se Deus não estivesse aqui neste lugar, não tinha mais testemunho de cura, aleluia. Se Deus não estivesse aqui neste lugar, aleluia, nós não veríamos as pessoas ainda aceitando ao Senhor como único Salvador, aleluia. Se estas coisas ainda acontecem, aleluia, é porque, como já foi dito aqui, Ele não mudou, aleluia. Mas se nós pararmos de militar legitimamente, aleluia, o que é o legitimamente, aleluia? É esquecer tudo e focar no nome do Senhor Jesus. É não estar aqui, aleluia, na casa de Deus com o pensamento, aleluia, no que eu poderia ter feito se eu não estivesse aqui, no que ficou por fazer, aleluia, quando eu saí de casa, aleluia. Não, quando eu milito legitimamente, eu venho aqui, aleluia, para me entregar na presença de Deus, aleluia. E por isso ele vai dizer que não há coroa para aqueles que não militam legitimamente. A gente assiste aqueles filmes de guerra, e normalmente no final dos filmes de guerra, os soldados se conseguem voltar para casa com vida após ter vencido a guerra, aleluia. Eles recebem condecorações, medalhas, honrarias, aleluia, pelo reconhecimento da sua coragem, pelo reconhecimento da sua bravura, porque eles foram no campo de batalha, peitaram a morte e militaram legitimamente, aleluia. Eu não sei se para nós vai ser igual, mas vai ser parecido, aleluia. Porque Jesus tem uma coroa preparada para os seus, aleluia. E eu creio firmemente nesta palavra, aleluia, que Deus é justo, aleluia.
E o Senhor não dará coroa para aqueles que se esconderam durante a sua caminhada, para aqueles que Ele revestiu de dom, aleluia, para fazer a obra aqui na terra e simplesmente disseram: não vou fazer. Mas para aqueles, aleluia, que buscaram se capacitar, estudaram a palavra de Deus, oraram, jejuaram, aleluia, se consagraram ao Senhor e não fugiram da sua chamada, aleluia, Deus é justo para dizer, aleluia: vinde a mim, benditos de meu Pai, aleluia, para um reino preparado. Aleluia, Deus. E o apóstolo Paulo tem tanta certeza, aleluia, dessa coroação que Deus tem preparado para os seus, aleluia, que ele vai revelar isso a Timóteo, e que Jesus também já havia revelado para os seus discípulos, aleluia. No verso de número 6 ele diz assim: ora, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos, aleluia. Ou seja, há recompensa da parte de Deus para aqueles que não se escondem, para aqueles que entendem o chamado e trabalham na obra do Senhor. E para terminar ele diz: considera o que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo, aleluia. Não despreza o que ele está dizendo, não despreza o que eu te digo. O que ele está dizendo, considera o que eu te digo, leva em consideração, aleluia. Não despreza o que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo, aleluia. Às vezes nós precisamos desse entendimento da parte de Deus para as nossas vidas, aleluia. E eu creio, aleluia, que o Senhor, Ele tem sim, aleluia, muito a revelar da sua palavra, dos mistérios da sua palavra para a nossa vida. Mas é preciso buscar a presença de Deus, aleluia. É preciso se esforçar mais. É preciso orar mais. É preciso se dedicar mais na obra do Senhor. E aqui eu sou grato a Deus pela rica oportunidade. Quero agradecer a Deus por mais um trabalho ao qual Deus tem falado através da sua palavra. E nessa noite já estamos indo para nossas casas. E eu convido o Diácono Júnior para estar orando, despedindo em oração. E o presbítero Sérgio das bênçãos apostólicas. Amém, meu amado? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Quem recebe essa palavra, irmão, dá glória. Fortaleça na graça, no poder do Senhor, amém? Vamos orar. Soberano e maravilhoso Deus, eterno, glorioso Pai, te damos graça, meu Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor, meu Deus, nesta noite nos concedeu, ó Pai, de estarmos na Tua presença, unidos e reunidos, Senhor Deus, para adorar o Teu nome, meu Deus querido, para louvar o Teu nome, Senhor, meu Deus, para testemunhar, meu Deus, as Tuas maravilhas, Senhor da glória, para aprender mais de Ti, Senhor da glória, adorar e exaltar, meu Deus, a Tua presença nesse lugar. Nós Te adoramos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez neste lugar, e meu Deus, e acreditamos, Pai, que ainda há de o Senhor fazer muito mais. Meu Senhor da glória, aqui está a Tua igreja, o Teu povo, meu Senhor da glória, te apresento cada um deles, ó Deus. Meu Deus, nós temos a certeza que eles vão sair daqui, Pai, em posse de vitória, cheio da Tua palavra, cheio da Tua presença, não da maneira que entrou, meu Deus querido, meu Deus, mais alegre, Senhor, em saber, Pai, que nós somos fortalecidos no Senhor, que a Tua graça nos alcançou, que o Senhor abriu o nosso entendimento, Pai, para que nós compreendamos e entendamos, Senhor Deus, tudo, Pai, meu Deus querido, do Teu reino, Senhor da glória.
Glória. Nos despede não da tua presença, papai. Nos dá uma noite de paz, Senhor da Glória, um sono reparador, meu Deus querido, um sono tranquilo. Repreenda, meu Deus, tudo aquilo que não vem de ti, ó Deus. Olha para os nossos lares, meu Deus, cerca, meu Deus, a tua milícia de anjos ao nosso redor. Te apresentamos, meu Deus, o pastor Chagas, Senhor da Glória, a irmã Clemilda, meu Deus querido, toma os teus filhos em tuas mãos que estão de viagem, ó Pai. Meu Deus, eles estão planejando voltar amanhã, meu Deus, mas nós não sabemos, Senhor, o Senhor sabe. Traz, meu Deus querido, em paz e segurança, da maneira que o Senhor levou, meu Senhor da Glória. Em especial, meu Deus, nós te entregamos a vida do irmão Edelso, Pai, daquela criança, Senhor, da filha dele, ó Deus. Meu Deus querido, Deus santo, tu és o dono da cura, Pai. Meu Deus, tu és o médico sobre todos os médicos, Senhor. É o Senhor que faz, é o Senhor que tira, é o Senhor que levanta, é o Senhor que faz tudo, ó Pai. Meu Deus querido, te entregamos a vida dela em tuas mãos. Meu Deus querido, que o Senhor, meu Pai, nesta noite, meu Deus, visite ela, meu Deus, com o dom da cura, e que ela saia dali, meu Deus, daquele lugar, meu Deus, curada, para a glória e a honra e louvor do teu nome, Jesus. Assim, papai, eu te peço, Pai, não despede não da tua presença, mas continua conosco. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. É a igreja que crê, diga amém. Glória a Deus. Estenda sua mão com fé e receba as bênçãos. Grande amor de Deus, nosso Pai, comunhão e as doces consolações do divino Espírito Santo de Deus seja com todos. E os salvos digam: aplauda o nome do Senhor Jesus. Dê a paz do Senhor para o seu irmão. Vá em paz. Tenha uma ótima noite. E sexta-feira estaremos aqui na doutrina, se Jesus não tiver voltado. E amanhã tem ensaio para os varões às 19 horas.